E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida do mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo, já encerrando o capítulo 34, no final dele, né? E em que continua o diálogo do espírito que veio lá das zonas de umbral, uma senhora que era uma senhora, né, fazendeira, era feitora de escravos também, tinha escravos em sua propriedade, e que desencarnou quando da assinatura da Lei Áurea, em maio de 1888. E vem o diálogo, André Luiz puxa uma conversa com ela, e começa aquele diálogo, e o André Luiz está assim, meio que espantado, como ela continua ainda ataviada, vamos dizer assim, com os seus costumes. Nós, com esse raciocínio, nós lemos a questão 237 do Livro dos Espíritos, em que Kardec fala das sensações e sofrimentos dos espíritos e suas percepções que continuam após a desencarnação, nos mostrando que a morte não nos muda em nada, nós continuamos a mesma pessoa com os mesmos raciocínios. E essa senhora está desequilibrada. O desequilíbrio patente nela, ele se expressa por aquilo que ela sempre foi. Só que ela estava encarnada e tinha uma sociedade em que ela participava dessa sociedade e ela tinha poder econômico. Na sociedade da época tinha escravos e ela achava isso certo, porque todo mundo tinha, ela podia ter também. E isso tamponava assim, né, o vício que se refletia, o vício dela do egoísmo ao extremo, do seu orgulho e da falta de caridade, da falta de misericórdia, vendo todo o sofrimento que os escravos passavam. Ela achava isso certo, tamponava isso, que é o que acontece muitas vezes conosco. Nós lemos uma página do Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, sobre essa alienação mental, que muitas vezes ela é obstruída, não se mostra tanto enquanto encarnados, mas enquanto desencarnamos, aí sim, ela se mostra, que é o que está acontecendo com a senhora aqui. E a Narcisa e o André Luiz querendo conversar com ela, querendo saber, querendo botar ela na razão, vamos dizer assim, né? Como quem diz, a senhora desencarnou, isso está errado, não é assim. Mas a Narcisa vem e adverte ele, dizendo a ele que está lidando com doentes e perturbados, né? Que não adianta ficar dando tantas informações assim. O tempo vai cuidar disso. E nós continuamos agora no... Qual é o parágrafo agora? Nós terminamos o 29º. Narcisa, porém, né? Esse é o 28º. Vamos continuar daí. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou. Nós até comentamos isso também, essa expressão carinhosa de fraternidade e exclamou. Então é o jeito de falar, é isso que ela está demonstrando para nós. Nós vamos falar com a pessoa que está doente, está estampada a doença nela, então não adianta, é o jeito, é a calma, é o tempo, é a semeadura do bem, que a colheita vai ser de Deus, não é? Aí ela fala assim com a doente: não, minha amiga, não digo isso. Porque a senhora tinha perguntado: a senhora é da opinião que eu também estou desse número desequilibrado? Eu sou desequilibrada? Já estava melindrada. Não, minha amiga, não digo isso. Ela está mentindo? Não. A senhora está desequilibrada? Está. Mas a Narcisa diz que não, mas está mentindo não. Porque a mentira, como diz o Emmanuel no livro O Consolador, na questão de número 192 do livro O Consolador,
excelente livro, ele diz assim, olha, a mentira é a ação capciosa que visa o proveito imediato de si mesmo, em detrimento dos interesses alheios em sua feição legítima e sagrada. Então, isso é mentira. Quer dizer, mentira é você querer levar vantagem naquilo que você vai falar. Naquilo que você vai falar. Isso é mentira. Isso é mentira. Então, muitas vezes, a gente não vai falar a realidade Ela acontecendo. omitiu a verdade. Você vai, é diferente isso, gente. É diferente. Os ouvintes, você pode até rir quando a gente está falando isso, mas é o certo. Tudo é a intenção. Tudo é a intenção. Qual é a intenção dela aqui? É ajudar. Ela não vai dizer... Não, é isso mesmo, só está desequilibrado, faz favor de vir para cá e tal. Não é assim, só vai prejudicar. A gente lembra um exemplo que o nosso presidente, lá da nossa casa, ele costuma colocar. Se alguém te pergunta por uma pessoa e você sabe que essa pessoa está fazendo a coisa errada e que o que você falar pode prejudicar o relacionamento dessa pessoa, você vai dizer... eu vi sim, a pessoa está ali fazendo uma coisa mais errada do mundo. Não, você vai dizer, não vi não. Porque a sua intenção, você não mentiu, você omitiu a verdade, porque a sua intenção é ajudar para que, se descobrindo a realidade do que está acontecendo, não aconteça uma desgraça. Alguém que sabe da verdade pode se matar, alguém que saiba de uma verdade, né, em algum acontecimento extremo, ela pode ir lá matar a pessoa. O Marco Aurélio gosta de dar um exemplo, né? Ele fala assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que nós somos amigos dele, mas a gente pode. Paulo Renato, vou falar Eduardo não, porque senão a Úrsula me bate. Que é a esposa dele. Mas Paulo Renato é casado com a Alessi. Paulo Renato que trabalha aqui na rádio, né? Faz alguns programas aqui. E ele é casado com a Alessi. Aí eu tô na rua e vejo, tô indo pro centro. Isso é um exemplo. É um exemplo, hein, gente? É um exemplo, pelo amor de Deus. Aí eu tô indo na rua, indo pro centro e vejo o Paulo Renato atracado lá com uma moça. Uma moça lá, tá atracado lá com a moça. Meu Deus, Paulo Renato, ai meu Deus e tal. Aí tô andando, finjo que não me viro e vou embora. Quando eu tô chegando no centro, a Alessi tá lá esperando, que é a esposa dele. Marco Antônio, tudo bem? Você viu o Paulo Renato? A verdade é o quê? Vi sim. Aonde? Ele tá ali na esquina da padaria, atracado com a moça. Isso é a verdade? Isso aí, não é assim. É o que aconteceu? Mas eu vou dizer isso? Não. Aí eu digo isso, ela vai e se mata. Ou vai lá e mata ele. Ou vai lá e mata ele. Eu sou homicida. O culpado sou eu também. Faço parte, muito parte. Eu vou ter assinado ali, eu vou ser o avalista do problema ali. O exemplo disso entendeu? Agora, então, só um pouquinho. Então, isso não é... A irmã do Divaldo. Não vi não. Ele foi, eu vi sim. Eu vi, já estou dizendo que eu vi. Mas ele está lá naquela rua, naquela outra esquina, veio por lá hoje. Não sei por que ele veio por lá. Eu aponto para o outro lado. Eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu não vou tirar proveito. Qual é o proveito que eu vou tirar falando... A história da irmã do Divaldo é essa. Isso é. A história da irmã do Divaldo, que ele conta nas palestras, ela se suicidou por causa da fofoca de uma amiga. Exatamente. Foi falar para ela que o marido tinha uma amante. Ela ficou desesperada, tomou veneno e se matou. E aí? Quer dizer, ela falou a verdade, foi verdadeira, né, entre aspas, mas que ela não estava falando mentira. Realmente ele tinha uma amante e o Divaldo diz que depois ele casou com essa amante. Mas o que ela fez contribuiu muito para a irmã do Divaldo ter tomado essa atitude. Olha, não é? O Divaldo, estou lembrando aqui de uma palestra do Divaldo contada isso, alguns anos atrás. O Divaldo já contou essa história várias vezes, mas nessa palestra ele conta exatamente assim, que a irmã dele, isso já falou também, mas a irmã dele, várias vezes, reencarnou numa condição muito precária e com uma senhora moradora de rua, com uma coisa assim. Filha de uma moradora de rua. Filha de uma moradora de rua e veio parar na Mansão do Caminho. Tocaram a campainha, o Divaldo foi lá ver. Seu Divaldo, deixaram uma criança aqui. Não, tem uma senhora com uma criança aqui e está muito debilitada. E a senhora estava fazendo sopa de papelão. O que é isso? O resto de comida que fica no papel, cozinhava aquilo para comer a gordura. Meu Deus, mas vamos lá. E aí ele foi e pegou a criança. A criança tinha um lábio leporino, que é uma abertura que tem no lábio que se estende para o céu da boca. Chama goela de lobo, isso. Aí vai se estendendo pelo palato, pelo céu da boca. Ela tinha isso muito aberto.
E aí, quando o Divaldo pega a criança e a senhora entra para a mansão, a mãe do Divaldo, isso ele contando na palestra, aparece para ele e fala, sabe quem é essa aí? É sua irmã, eu esqueci o nome dela. Nair, isso. É Nair, sua irmã. Porque ela era uma das mais velhas, ou a mais velha irmã, e o Divaldo era mais velha. E o Divaldo é o caçula. Então, ela viu, o Divaldo lembra muito assim, ela cuidou, né? O Divaldo era pequeno. Essa é a Nair, sua irmã, que voltou. Quando o Divaldo até conta, quando olhou que viu que era a irmã, eles já vão fazer essa cirurgia. Aí ela já viu o pensamento, ela vai ser cuidada igual as outras crianças. Mas sabendo que é a irmã, né, gente? Aí fica difícil. E o tempo passou, a criança foi crescendo. Um belo dia, lá na mansão, que o Divaldo estava, ele sempre viajou muito. Só ela chamava pelo apelido. E só ela chamava ele de Didi. E um dia, na mansão, junto com aquela turma de criança, né? Na Mansão do Caminho, quem não conhece, gente, tá na internet, Mansão do Caminho, que trabalho maravilhoso que tem em Salvador. E aí as crianças vêm, e as crianças ajudam, e elas vêm para junto do Divaldo, põe a mãozinha no joelho dele e fala assim, Di, a mãe chamava ele de Di, que é o apelido dele de infância. De família. De família. E aí, Di, por que eu sou assim? Bota o dedinho no lábio. Na abertura do lábio. Aí ele disse na palestra, isso eu estou repetindo o que ele disse. Você é assim porque ela já era grandinha, não sei quantos anos ela tinha. Devia ter uns 6 anos por aí. 5, não sei. Você é assim porque na outra vida você tomou veneno. E não pode, isso está errado. E a sua amiga. E aí, e explica ela assim. Aí ela ficou olhando, e a sua amiga que fez a fofoca, porque você foi no ouvido da fofoca dos outros, e a sua amiga que fez a fofoca, na próxima vai vir muda. Não sei se ele exagerou, ele brincou, não sei se ele bem muda, mas, né, então é isso, gente. Então não é questão de saber, eu tenho que saber a verdade, não é assim. A verdade é um diamante, a preciosidade, e o diamante você não pode jogar em ninguém, você tem que ofertar, é diferente. É diferente, Então, continuando, né? Aí ela diz assim, não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Ela usou a palavra que a outra estava usando, porque ela diz que veio do purgatório. Então não adianta, como a gente colocou no programa passado, não adianta você achar que com palavras você vai romper cristalização tão acentuada, como o Marco leu no livro Religião dos Espíritos. Só a reencarnação é que vai poder fazer com que você mude os seus conceitos, as suas cristalizações de outras encarnações, né? O seu comportamento. Então, ela falou, ela na sua psicologia, né? O próprio André Luiz viu o quanto a Narcisa, né, tinha de conhecimento da alma humana, da psique humana. Ela, não, você fica tranquila, você está cansada, porque eu sei que você, né, de alguma maneira, você se esforçou muito lá no purgatório para sair. E o purgar, vamos lembrar que a palavra purgar significa tornar puro, livrar-se de impurezas, depurar, purificar, limpar. Então tá de todo errado, tá purgando, purgatório. Mas... Aí ela continua. Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagino que tenho sofrido, torturada pelos demônios, né? Continuando. Já comentamos sobre a questão dos demônios, né? Sobre essa questão das oleogravuras que nós que fizemos, né? Inventamos essa questão dos demônios, que era um ser desligado das leis de Deus, que um anjo que se revoltou, os absurdos que a gente contou no passado. Mas que o Espiritismo veio esclarecer muito bem agora. Ela continua. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou. Não comente o mal. Já sei tudo que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. Olha, novamente uma lição, porque é aquilo, é com bondade, com carinho, excelentes qualidades de psicóloga, como a André Luiz falou lá em cima. Não, porque ela podia falar assim, já falou isso várias vezes, não precisa falar mais, já ouvi. Mas não é assim que ela fala. Ela fala, não, já sei que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse pensando que eu vou atendê-la. Né? A gente vive, estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Aqui na Terra, o mal ainda predomina.
não é? O mal que as criaturas ainda trazem, né? O desequilíbrio das criaturas ainda se faz presente. Sabendo disso, a gente vai se deparar com o mal a todo instante, com o desequilíbrio a toda hora. Mas isso é algo que a gente deve evitar comentar. O próprio André Luiz, ele vai falar no livro Agenda Cristã, no capítulo 9, que se chama Nas Conversações, ele vai falar justamente isso, ele vai repetir o que ele aprendeu de Narcisa. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Então, por quê? Algumas razões a gente pode imaginar o porquê disso. Porque toda vez que a gente pensa em algo, a gente atrai companhias espirituais e encarnadas também. Dependendo do pensamento ser verbalizado, a gente acaba atraindo espíritos que pensam da mesma maneira e que vão potencializar essas coisas ruins. Então, toda vez que a gente fala no mal ou pensa ou comenta, né, excessivamente o mal que está acontecendo, a gente, de alguma maneira, está colocando fermento, né, nessa massa de maldade que existe, infelizmente, ainda na Terra. E isso parece que... O que o fermento faz? Ele não aumenta a massa? Que quando a gente faz um bolo, a gente bota fermento para crescer. Então, toda vez que a gente comenta muito mal as coisas que estão acontecendo, a gente está fazendo com que isso cresça e tome uma proporção muito grande. Então, a gente, ainda mais hoje em dia, com as mídias sociais, a gente deve evitar de comentar o mal ao máximo. E que mal é esse que a gente está se referindo? As tragédias que acontecem, os crimes que acontecem, não é? As tricas, né, políticas que acontecem. Então, tudo que a gente detectar que é desequilíbrio, que é maldade, que é crueldade, a gente vê e cala, né? Que a gente procure não ficar comentando esse tipo de assunto. Lá na nossa casa espírita, a gente tem tomado esse cuidado. Quando algum frequentador, não é, durante a reunião, porque as nossas reuniões públicas, elas não são palestras, então todas as reuniões da nossa casa são de estudo, tipo como a gente faz aqui na rádio. A gente pega livro, a gente vai num, vai no outro e comenta, mas quando a gente percebe que algum frequentador está querendo trazer, vamos dizer assim, essas notícias, né? Notícia, tem gente, né? Era o Raul que falava, essas notícias aí da mídia, né? Que é crime, que é fofoca, a gente tem que procurar, com gentileza, cortar o assunto. Porque aí a gente consegue perceber lá na nossa casa, numa reunião pequena, que começa a contaminar todo mundo. E aí começou no assunto, viu? O marido matou a esposa, matou as crianças, se matou, mas que coisa. Aí a gente tem que ter a sutileza de fazer um comentário pontual, né? Dando uma explicação baseado no espiritismo, né, sem achismos, e a gente interromper a conversa, porque eu percebo que aí o outro, mas que maldade, aí o outro, mas é muita crueldade, o outro, como é que Deus permite? E aí eu vejo lá em loco o quanto você comentar o mal, você aumenta, você, não é, estica e dá uma proporção muito maior do que se fosse de que você não tivesse comentado. Quando a Tereza fala comentar o mal, assim, se com prazer naquilo que aconteceu. Mas olha, e aquilo vai, fulano, porque é um assassino, não vale nada, é um sem vergonha, fez aquilo. Porque a análise dos fatos cotidianos que acontece, nós temos que levar para o raciocínio que o Espiritismo nos traz, baseado nos livros, na obra básica e nos livros sérios, como, por exemplo, psicografados por Francisco Cândido Xavier.
Então, a análise dos fatos, ela é feita. Até porque nos livros do André Luiz tem vários fatos de escândalos, de assassinatos, de prostituições, de traições. Os livros do André Luiz é o que acontece na nossa sociedade. Planeta de provas e planeta é de expiações e de provas, né? A época dos livros do André Luiz, dos fatos acontecidos, foram décadas de 40, 50, por aí, 30. E aí, nesse sentido, nós comentamos, mas analisando, não nos comprazendo naquilo que aconteceu, não é? É diferente. O comentário de comprazer, de se comprazer, de satisfazer. O que é isso? Ah, fulano é assassino, safado, sem vergonha. Não é, é comentando aquilo, qual é a situação em que nós nos encaixamos naquele comportamento, porque um assassino, ele pega uma arma e mata. Mas é aquele que assassina a alegria do outro, que muitas vezes nós fazemos. Então nós temos que analisar isso. É a análise do fato no sentido do nosso engrandecimento, do nosso desenvolvimento moral. No livro Os Mensageiros, no capítulo 10, existe um caso chamado Caso Joel. Nesse livro, o André Luiz vai tratar algumas questões de alguns médiuns falidos. E o Joel, que veio com uma mediunidade, veio, né, na tarefa mediúnica aqui na Terra, ele falhou justamente porque ele veio assim do mundo espiritual preparado para lembrar das outras encarnações, mas para ajudar as pessoas que se chegassem ao centro espírita em que ele desenvolvia sua mediunidade. Infelizmente, ele usou, não é, essa potencialidade dele, mediúnica, comentando o mal das pessoas. E ele começou a esquecer o objetivo que ele encarnou, e ele lembrou a encarnação própria dele, a encarnação que ele foi o inquisidor na Espanha, e ele começou a querer saber quem eram os outros inquisidores, o que tinham feito, como é que eles estavam agora. Então, o Joel, ele ficou muito apegado a esse lado negativo das coisas. No livro Os Mensageiros, né? O Joel. Isso, o Joel, né? Ele só queria saber do mal dos outros, só queria saber do comportamento equivocado das pessoas, né? Então, é um exemplo que o André Luiz vai dar. Então, Marco, continua para a gente então, terminar, no finalzinho, né? E no mesmo instante... Aí ela fala assim... Parágrafo 33, penúltimo. E no mesmo instante... Ah, tá. Você já leu Não Comente Mal. Já sei tudo que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse pensando que eu vou atendê-la. E no mesmo instante, dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação. Olha o detalhe, gente. Sem afetação. Normal. Por isso ela está tanto tempo. Por isso é a Narcisa, né? Nós vamos ver no livro mais adiante, vai contar mais um pouco sobre a veneranda que falou para ela que... endossava o pedido dela desde que ela desse 10 anos nas câmaras de retificação. Isso. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia, em meu nome, para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Então, mais uma vez lembrando a harmonia que tem que reinar num trabalho como esse, em qualquer trabalho, na nossa casa religiosa, temos que... Profissional em tudo. Ainda mais lidando com a questão dos espíritos, questões espirituais, que é a nossa realidade da vida. Então, essa integração aqui dos trabalhadores na colônia, já temos visto durante toda a história e vamos continuar vendo, que é o que faz a colônia funcionar, que é o que lemos lá no início do livro, quando o Clarencio fala para o André Luiz da necessidade do pensamento do bem na colônia. É uma exigência para poder a colônia se harmonizar. Como é que vai receber espíritos doentes alguém que está também aflito, confuso e dando ordem da maneira imperiosa, cego, e outros se magoando, e outros se aborrecendo? É cego guiando cego. E todo mundo no abismo. A gente frequentava em visitação, rapidinho, o hospital ali perto da UERJ, só de criança. O ambiente era diferente com criança, porque é mais harmonioso, não é? É isso. Então, mais uma vez, terminando o programa, a hora não perdoa, fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos, Deus abençoe vossos lares.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.